Oi, estamos Oi, juntas? Débora, tudo bem? Tudo. Tá dando para ouvir direitinho? Eu tô ouvindo direitinho. E você, tudo certo? Também tudo certo. Ah, então tá bom. Muito Será legal. que quem está assistindo a gente está ouvindo também direitinho? É, Ah, tá ótimo. A Fernanda tá falando que tá tudo certo. Tá tudo bem. Então tá bom. Ok. Então tá bom, vamos começar? Vamos. Vamos esperar mais um minuto, né? Falta um minuto para as 7. No teu já são 7, no meu são 6h59. No meu são 6h58. Vamos esperando. E você também aí? Aham. Ah, então tá Fiquei bom. super feliz com o convite. Muito Ah, legal. é bom. A gente tem que promover esse tema aí, porque não é fácil, né? E assim também é compartilhar um pouco essas experiências com pessoas que estão em outros lugares, né? Muitas vezes eu fiz a minha formação em sexualidade aí em São Paulo, e aí às vezes você fica meio sem ter um pouco de noção como que isso funciona em outros lugares, porque tem uma cultura que é diferente, né? Nosso país é de dimensões continentais. Com certeza. Então, tá bom. Acho que Bora, a gente... vamos. Vamos lá. Então tá. Ó, então, eu sou Isabelle, eu sou mercadologista, então eu participo do ambulatório de impulso sexual e desfecho do comportamento sexual do Hospital das Clínicas, junto com o professor Márcio Navino e toda a equipe, né? E eu participo também do NAVES, que é do Núcleo de Atendimento de Vítimas de Violência Sexual, que nós fizemos uma parceria já há 10 anos, né? Eu atuo como infectologista, nós temos ginecologistas no grupo, e o ISEP nos apoia como apoio dos transtornos mentais de saúde e sexualidade. E nós estamos com essa pandemia, nós tivemos desestruturações como todo mundo, né? E nós vamos começar o sexto curso de extensão de saúde sexual, os desfechos negativos associados ao comportamento sexual. E um dos temas abordados do bloco é a violência sexual e como atuar, né, com as vítimas de violência sexual, né? Então, cada vez eu já trabalho com isso já há mais de 20 anos, né? E temos todas as equipes, tanto o Naves como o ISEP, fazemos capacitações, né, para profissionais de saúde e estamos trabalhando para formar profissionais que atendam vítimas de violência sexual e que tenham uma escuta e um olhar diferenciado. A doutora Débora Brito, que é ginecologista e obstetra no Ceará, né, em Fortaleza, né, Débora? Aham. E ela é mestre formada em sexualidade e é coordenadora de um programa em Fortaleza, né? E temos o prazer de tê-la conosco hoje. E gostaria que você apresentasse o teu projeto, o teu trabalho lá e como você foi nossa aluna, né? E o que isso te trouxe, como é que foi a experiência e o teu projeto. Tá, então, obrigada pelo convite mais uma vez, tá? Boa noite a todos. Como a Isabela disse, eu me chamo Débora e eu sou médica. Eu fiz a minha primeira formação em ginecologia e depois eu fui estudar sexualidade, fiz formação na USP, naquela pós-graduação de 2 anos que a gente tem no Prosex. E depois disso, houve um concurso aqui em Fortaleza, na Universidade Federal, para médico sexólogo. E aí, quando eu assumi, uma das funções, né, era então coordenar um serviço que estava recém-implantado, né, um projeto, um programa que estava recém-implantado, que era o programa Superando, que é, na verdade, o programa Superando Barreiras. Né, isso aconteceu lá em 2016. E é um programa que acolhe mulheres vítimas de violência sexual desde as primeiras 72 horas, né? E aí por no mínimo uns 6 meses. Esse projeto, esse programa, que chama Superando Barreiras aqui, é em homenagem ao programa, ao projeto Superando Barreiras, que você deve conhecer, não é?
que começou lá na Unicamp e foi capacitando serviços pelo país para que atuassem nessa atenção. Então, a minha vivência na violência sexual, nesse tema, era muito limitada, porque eu tinha aquela percepção como médica sexóloga, mas eu reconheço que eu não me sentia com todas as estratégias, né? Na verdade, quanto mais a gente estuda, mais perguntas a gente tem, é bem assim, né? Mas eu não me sentia assim instrumentalizada o suficiente para realmente ir construindo isso. Mas, né, coincidentemente, era o começo do ano, e aí eu tinha assistido a aula do Dr. Marco na pós, e eu fiquei sabendo do curso do AISEP. Então, foi um ano que foi o ano de organização, né? O ano que eu fui assumindo aí a coordenação desse projeto, e foi o ano que a gente foi levando o curso, era toda sexta-feira, no final da tarde. Então, para mim, foi um divisor de águas, porque a gente sai daquele lugar em que você tem uma percepção, que é uma percepção de profissional sobre a violência sexual, para realmente uma visão bem mais aprofundada. E a gente percebe que muitas vezes, na maioria dos cursos, a gente tem acesso à informação muito pelo olhar da vítima, né? Do cuidado, do acolhimento. Mas eu acho que eu fiquei muito mais instrumentalizada, sabe, depois do curso. Porque não apenas você entende a questão da importância do acolhimento, mas como você vai entender de que forma todas essas áreas do cuidado elas vão estar interferindo e podem estar se somando. Então, a infecto, a gineco, a psiquiatria. Então, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de ensaios e estudos que a gente tinha em farmacoterapia para prevenção de transtorno de estresse pós-traumático. Eu fui aprender mais sobre isso ao longo do curso, né? Então, eu fui aprender mais também sobre agressores sexuais ao longo do curso, que é uma limitação. A gente muitas vezes não fala sobre os agressores sexuais. A gente precisa compreender também os agressores para compreender para que a gente possa tratar e para que a gente possa intervir também em uma dessas né, raízes do problema. Porque muitas vezes a gente investe em cuidar das vítimas, mas se a gente não conseguir atuar também em outras raízes do problema, talvez a gente vá precisar passar ainda muito tempo nesse processo, né? Então, para mim, foi importantíssimo o curso, importantíssimo. Então, a gente tem esse serviço, né, há 5 anos, e eu estou nessa coordenação há 4 anos, e é um serviço que vem crescendo, a gente oferece desde, como eu falei, do acolhimento inicial até, quando necessário, o aborto legal, faz um acompanhamento, segmento em até em pelo menos 6 meses, psicólogo, assistente social, enfermeiro, sexólogo, ginecologista, infecto, então é toda uma equipe multidisciplinar. Isso. Ah, muito legal, parabéns, né? Então, esse modelo multidisciplinar é o que a gente tem também no Hospital das Clínicas, né? No Naves, né? E também eu, como infectologista, prescrevendo junto com a equipe a profilaxia pós-violência, né? Que é a profilaxia pós-exposição sexual, que é indicada tanto para os profissionais de saúde que têm acidentes, mas também para vítimas de violência, e desde 2015 para após relações sexuais que se expôs a risco para evitar o HIV, né? Então, mas nesse estudo, há mais de 20 anos, eu fui também fazer o curso do PEX e também ter respostas para os transtornos mentais que advêm dessa violência, né? E eu tenho minha tese é relacionada às vítimas de violência, né, adesão, e esse problema é reconhecido apenas há 20 anos pela Organização Mundial de Saúde, tá? E todas as violências são imbricadas, né? E eu coloco isso que, assim, para explicar de uma forma mais simples, eu acho que a violência sexual é uma violência que tira o chão das vítimas, né? Invade a privacidade, a intimidade.
impede elas a enfrentar muitas coisas, né? Tanto a sua sexualidade, mas tem interferência na profissão, no estudo, tá? E assim, diante desse tema, essa pandemia, o que vai atuar nessa violência? A violência sexual e a violência como um todo, né? Então, primeiro, quem são as vítimas, né, disso? São as mulheres e as crianças, em geral. A maioria das vítimas são as mulheres e as crianças. E com a pandemia, você teve esse confinamento, a privacidade de liberdade, privacidade de coisas físicas, psicológicas. E durante a pandemia, nos primeiros países, a gente já consegue ver que se multiplicou a violência sexual, né? Então, na França, Espanha, China já tinha já mostrou. E como é que as autoridades aqui detectaram isso? Abriram portas pelos boletins online, WhatsApp, para que as pessoas pudessem pedir socorro. Aqui no Brasil existe um movimento em relação a isso, a Defensoria Pública aqui em São Paulo, que eu conheço, abriu canais, né, de WhatsApp para denúncias, boletim de ocorrência online, né? Tem o número 180, que é no Brasil inteiro, e dobraram a violência doméstica, pelo menos, dobrou em relação ao ano passado, feminicídio também dobrou no último, dobrou em relação ao último ano, né? E você tem algum dado sobre isso que possa falar com a gente, Débora? Sobre isso, é difícil aqui no Naves, né? O Hospital das Clínicas, ele fechou. Então, assim, existem canais que as pessoas podem pedir socorro, né? E são algumas políticas públicas que se fizeram logo no começo da pandemia, pois as pessoas mais vulneráveis, elas vão sofrer mais com a pandemia do Covid-19, né? A pandemia do Covid-19 não é democrática, tá? Pronto. Vamos falar voltando com a Débora. Então, assim, eu estava falando que os canais, né, essa dificuldade de confinamento, a violência dos mais vulneráveis, né, que vão sofrer mais porque tem privação, uso de álcool, os agressores estão confinados e podem ter maior, assim, as vítimas vão ficar mais vulneráveis, né? E você tem alguns dados sobre violência, o que você acha? Então, gente, a gente vai falando enquanto a Débora tá tentando se conectar, vai continuando a dificuldade, né, das vítimas conseguirem chegar a um serviço, né? A gente divide, para quem não sabe, a gente divide assim as medidas médicas e elas não conseguem chegar, as vítimas não conseguem chegar porque o hospital fechou, né? Fechou para atender tudo dos Covid. Os ambulatórios todos fecharam, como vocês sabem. Então, nós fizemos uma estratégia de atender as vítimas de violência no Hospital das Clínicas e a gente está à disposição no ambulatório para fazer o segmento, mas atrapalhou muito o nosso algoritmo de atender as vítimas de violência. E você, Débora, está indo bem? Pronto, consegui voltar, né? Tá. Então, assim, aqui a gente tem percebido que existe embora a gente sabe que os relatos eles aumentaram, mas a rede acaba ficando muito fragilizada por conta da pandemia. Alguns órgãos estão com funcionamento remoto, mas no caso do serviço que eu trabalho, que é o Superando Barreiras, o que aconteceu é que eu coordeno um serviço de sexologia. E esse serviço de sexologia, ele funciona 4 dias na semana e um dia o ambulatório específico do Superando.
E agora, o que a gente está fazendo é superando todos os dias, de segunda a quinta. Os 4 dias do serviço são para o Superando Barreiras, para que a gente não tenha aquela aglomeração de pacientes. E o que a gente tem percebido é que todos os dias a gente tem pacientes novos. Todos os dias a gente tem pacientes novos. Realmente chega a se assustar por conta das políticas de isolamento. Os lugares eles vão ficando mais ermos. Tem toda essa questão que você falou do abuso de Falou substâncias, o confinamento ele atrapalha certo. muito. A gente, como profissional de saúde, atende, mas tem uma dissociação com o sistema de segurança, de proteção, defensoria. Assim, nessa pandemia também isso, as medidas protetivas devem estar dificuldade de também proteger essas pessoas que estão em situação de violência, né? Então, esses canais para protegê-las é isso. E em relação aos perpetrador é igual ao agressor, né? Nós temos alguns serviços no Brasil, existe um grande tabu em relação a isso, mas nós temos alguns serviços no Brasil, no Rio eu conheço um, que tentam trabalhar com os agressores para que eles se reabilitam. E, em geral, tem um sucesso de 90% quando se trabalha em grupos com saúde mental e psicólogos, né? Então, também nós temos que começar a ter abertura e ouvir essa parte de trabalhar a família também. Tá, eu estava falando para eles enquanto você estava tentando se conectar sobre o tratamento do perpetrador e da família dessa vítima, porque em geral você tem a violência por um desconhecido, mas a maioria da violência assim de crianças e adolescentes, ela é por pessoas conhecidas dentro da casa, né? E aí a gente não tem que acolher a vítima de violência, mas tem que trabalhar com toda essa família, né? E existe o trabalho do perpetrador também, né? Que alguns serviços, mas existe muito tabu em relação a isso, né? Então é isso. Verdade. Algo que tem me ajudado muito também é um pouco, eu tenho tentado muito na compreensão do processo da violência da família, que é muito desafiador você trabalhar com a família e eu acho que falta muito, sabe, Isabelle, para a gente avançar, falta muito mesmo, quanto mais. Eu acho que a gente precisa mais, né? E somando todos esses processos de conhecimento. Me amei bastante conhecer mais sobre comportamento sexual de risco. Não é? Porque também com o curso eu acabei mergulhando muito nessa compreensão. Então, assim, eu acho que as raízes elas são bem complexas, né? Da violência doméstica, da violência pelo desconhecido, quando a violência é por uma pessoa desconhecida e quando é alguém da Não, essa diferença entre quando é o desconhecido, todo mundo tem empatia, e quando é o conhecido, todo mundo trava, né? E isso dificulta muito a revelação da própria vítima, né? Então, na verdade, as pessoas têm que tentar ouvir, eu acho, assim, e tentar procurar canais para ajudá-la, né? Então, a gente tem que acreditar sempre no sofrimento da pessoa, né? Eu tenho pacientes que sofrem violência aguda recente, mas tem aqueles que sofreram na infância
e vem procurar a gente e ninguém acreditou neles, né? Então a gente sente que quando alguém vem contar essa história, é muito importante para essa pessoa que a gente valide isso, que foi verdade, que não foi uma coisa à toa, não foi a culpa de ninguém, né? Principalmente as crianças, tá? Mulheres. Também quando a gente tem vítimas que sofreram violência sobre o uso de drogas ou álcool, as pessoas também têm um preconceito muito grande, né? E acho que tem que mudar um pouco essa percepção, né, da escuta. A escuta é muito importante de validar o sofrimento, né? Eu acho que a gente tem muito que caminhar. Eu tenho uma observação que eu acho que ela é muito pertinente, sim, é que existe uma discrepância muito grande, enorme, na verdade, entre os dados que a gente tem na segurança pública e os dados que a gente tem na saúde. E eu acho que essa é talvez assim a pedra fundamental que a gente precisa se colocar. Porque quando a gente fala sobre violência sexual, a gente ainda não percebe esse problema como sendo um problema de saúde pública. Tanto que uma mulher que é violentada, ela não vai no primeiro momento para o hospital. Ela vai no primeiro momento para a delegacia. E isso pode fazer com que a gente perca minutos preciosos, né? E estratégias também. O tempo que se perde após uma violência de procurar um órgão da segurança pública, né? Enfim, quando Então, é uma violência recente, o principal é que as pessoas procurem a saúde, né, para receber as profilaxias. O que a gente oferece em termos de saúde, né? A gente pode oferecer até 72 horas a pílula para evitar gravidez, até 5 dias. O coquetel para o HIV são 28 dias, seria a profilaxia após exposição, tá? Que ela pode ser dada até 72 horas, né? 3 dias, tá? E a profilaxia para outras doenças sexualmente transmissíveis, né? É o que a gente oferece até 72 horas ou até 14 dias. Também são oferecidos vacinas, tá? E todo cuidado quando alguém sofreu uma violência, não importa, depois de 72 horas, a gente pode oferecer muitas coisas. A gente pode oferecer tratamento para doenças sexualmente transmissíveis, pode fazer os diagnósticos e tratar tudo. E importante também é o acolhimento e a saúde mental, né? Na verdade, a violência ela traz muitos problemas assim, psíquicos, né? De mente, ela quebra o sonho das pessoas, né? Então é importante ter um tratamento psicoterápico, toda a equipe vai ajudando. Além disso, como você conseguir se reestruturar, tanto na sua profissão, na sua casa, nos seus estudos, no seu trabalho, para se reorganizar e voltar à felicidade que foi desejada, o seu sonho, né? Então, a equipe multidisciplinar, desde aquela que atende, ela tem que ser preparada, né? Aquele que atende. A característica do Hospital das Clínicas é um hospital quaternário e ele é imenso e não é convidativo para ninguém chegar lá e falar eu sofri uma violência sexual, né? Me parece que o teu serviço é menor e está aberto, o nosso está fechado. E isso é é um uma hospital coisa. terciário, é um No hospital hospital escola terciário, né? É, é, é o complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará, e a gente tem a maternidade escola Assis Chateaubriand.
Então, por conta da organização para lidar com a pandemia, né, alguns serviços foram priorizados e o serviço de violência sexual foi priorizado. É um dos únicos que tem aqui que acolhe pessoas vítimas de violência, hoje em serviços de saúde, hoje em funcionamento. A gente tem 2 serviços de saúde atendendo a violência sexual. E um deles é a maternidade escola. Uhum. Em São Paulo, nós, apesar de todos os serviços que quererem fechar, né? Essa parte da interrupção de gestação não desejada e também tem outros serviços, como Pérola, que estão atendendo, mas houve risco de fechá-los por causa da pandemia, né? Então, nisso, as leis que se fizeram há 20 anos e que estão deixando o suporte às vítimas de violência como um todo mais fortes, né? Isso é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, também exige em todos os países que sejam feitos, né? Entre as leis, a mais significativa que nós tivemos é a Lei da Maria da Penha, mas também temos várias leis que estão ajudando a que a população consiga pedir ajuda, né? Uma das características também do nosso país é que a saúde, as pessoas podem procurar a ajuda após uma situação de violência, principalmente sexual, sem ter que procurar a segurança pública, um órgão a judiciário, né? Então, é uma característica brasileira e talvez de país subdesenvolvido. Então, você tem acesso à saúde, mas às vezes não tem acesso como é que chama? Segurança pública e tal. E, assim, a ideia no mundo que quem consegue ir à delegacia e denunciar isso, no mundo inteiro, só 10 a 20% das pessoas fazem isso. E o resto guarda em segredo esse segredo de ter sofrido uma violência sexual, né? Então, é importante o profissional de saúde acolher, mesmo que não seja numa unidade especializada como a da Débora ou do Naves, porque, às vezes, isso tem nas capitais, mas nas cidades menores, o acesso a um serviço tão especializado, né? E o que a gente acha que a Débora e nós lutamos muito para que se capacitem cada vez mais pessoas para ouvir no Brasil inteiro, inclusive cidades pequenas, em que todos tenham ouvido a isso e consigam acolher as vítimas e acreditar nelas, oferecer a profilaxia, oferecer o acolhimento e a validação do sofrimento. Acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem e que muda a vida das pessoas. Vou falar um pouco de 180, né, que é um canal, né, nacional para pedir ajuda, né? E também vários sites, né, que disponibilizam serviços, né, de ajuda a quem sofre alguma violência, né? Esse serviço, apesar das mulheres serem as maiores vítimas, todos podem acessar e são bem-vindos nesse serviço, independente do gênero ou da idade, tá? Débora, pode falar. Consegui voltar. Então, assim, eu estava comentando, antes que eu caia de novo, né, que a conexão aqui hoje não está ajudando mesmo, que aqui no Ceará a gente tem começado um trabalho que tem sido um grupo gestor, né, lado para tentar interiorizar essa política, porque de fato é impensável que uma mulher precise viajar 400, 500 quilômetros para que ela receba o básico da atenção quando ela sofre uma violência sexual. Mas a realidade é que, infelizmente, isso é o que acontece. Eu tenho certeza que não há muitos outros, né, estados da nação. E a gente precisa essa lacuna profissional, né? Construir, porque é um tema que eu acho que a maioria das pessoas
têm uma empatia por ele, a gente tem empatia pela violência, mas a gente não consegue se mobilizar profissionalmente que ela necessita. Então, eu acho que precisa rever a maioria dos profissionais que vai atuar com vítimas de violência não precisa ser um especialista em violência sexual, ele pode ser um ginecologista, ele pode ser um médico clínico, ele pode ser um psicólogo, né? Então, assim, eu sinto muito que as pessoas, elas aguardam especialização em um determinado tema para que ela... Certo, em relação a isso, eu acho que nesses últimos 20 anos, né, a gente também conseguiu multiplicar. Então, a gente tem uma grade para os residentes de infecto, para os residentes de gineco, a gente tenta incluir os médicos da família. Seria ótimo se a gente tivesse a grade de atendimento à violência na enfermagem, no assistente social, né? Para que se multiplicasse, né? E hoje, por exemplo, depois de 20 anos, eu já tenho alunos de iniciação científica já querendo fazer, trabalhar comigo, e também residentes querendo fazer monografia no nosso serviço. Então, é um tema que está crescendo, mas a gente tem que sensibilizar cada vez mais e capacitar. As assistentes sociais também precisam dessa capacitação. E, às vezes, como exemplo, eu tenho crianças que chegam como vítimas de violência, né? Tanto faz meninos ou meninas, e todo mundo olha para mim, nossa, uma criança, como é que você vai atender, né? E a criança, na verdade, ela quer ser tratada como criança, né? E quer brincar, e é muito bonito, né? Quando a gente valida e liberta essa criança para ela poder ser criança e viver a vida dela e falar para os pais que eles têm a obrigação de proteger a criança e a maior decepção da criança seria que ela não fosse protegida pelo pai e pela mãe, né? Esses não podem deixar de protegê-las. Tá. Exatamente, Débora. né? Que é um outro grande desafio dessa atenção, que é exatamente como acolher essa criança e tá com todas essas questões, porque às vezes parece que eles entram do serviço público, né? Como lidar com essa questão quando a gente precisa incluir conselho tutelar, outros equipamentos que são equipamentos de segurança. Porque aí na questão da criança e do adolescente, a gente vai ter essa especificidade, né? Sim, que precisa de proteção, né? Uhum. Então, vamos aproveitar, Débora, e vamos ver se tem Realmente, a responder as perguntas do pessoal. Vou selecionar algumas, né? E quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é basicamente isso, assim. Aqui a gente atende de crianças, né? Todos os ciclos de vida. Semana passada a gente teve a nossa paciente mais idosa, que foi uma senhora de 73 anos. Então também é uma situação, né, super lastimável, sempre é muito lastimável. Eu acho que a violência sexual ela é uma tragédia, sabe? A gente precisa olhar para a violência sexual como uma tragédia. Porque ela mexe com a única coisa que a gente realmente tem, que é a nossa experiência do corpo. Né? Todas as outras coisas eu posso trocar, dar, vender, desistir, mas o corpo não, o corpo é a tua experiência, né, de vida. Então, quando alguém faz algo sem consentimento no teu corpo, então eu acho que isso é sim uma grande tragédia. Eu acho que existiriam muito mais coisas para a gente falar, é um tema super vasto. Eu acho que para quem está assistindo, que ainda não se decidiu se vai ou não vai fazer o curso, gente, vale super a pena. Acho que em vários módulos
a gente tem contato com informações que são muito importantes para quem quer trabalhar com sexualidade de uma maneira mais profunda, principalmente violência sexual, porque a gente não sei se vocês vão continuar, mas eu lembro que teve um módulo de gravidez na adolescência que para mim foi muito importante. Eu lembro quando na aula de violência sexual contra criança e adolescente, quando a gente refletiu e ouviu sobre plasticidade cerebral, como isso fez sentido para mim, porque você vai compreendendo as sequelas de longo prazo. Muitas vezes você quer atuar numa sequela de longo prazo como psicóloga, como terapeuta sexual, mas existe um dano cerebral ali, então a gente precisa ter outras estratégias para que a Uhum. gente possa se aprofundar nesse cuidado. Né? Então, realmente me acrescentou muito, né? Eu realmente indico para todo mundo, assim, Muito. que pensa em trabalhar com isso. Agora temos uma pergunta muito legal para falar da violência sexual na população trans, né? Então, a população trans assim, procura pouco, né? Ela é muito vulnerável e eu acredito que nem sempre vai entender a violência sexual que acontece com ela. Existe uma parcela de pessoas que não considera, nega a violência sexual, né? A gente acaba não recebendo a população trans. Eles procuram, em geral, acredito, ambulatórios que agora são mais disponíveis para receber a profilaxia pós-exposição, mas talvez chegam tardiamente. O trans feminino, em geral, ele é pouco acolhido. Também a gente tem que abrir os olhos para acolher essas pessoas, tá? E oferecer tudo o que precisam, né? O trans feminino e o trans masculino também deve sofrer violência. Existe muito relato na literatura, mas efetivamente a gente recebe pouco. Do ponto de vista de violência mais recente, e talvez eles não enxergam tanto pela vulnerabilidade e violências sucessivas, eles não conseguem procurar a ajuda, né? Então, quem nunca sofreu violência não sabe o que é. E quem já sofreu não consegue, muito das vezes, por problemas intrínsecos da pessoa, né? Negação ou falta de forças para enfrentar, e talvez barreiras culturais e barreiras das pessoas que os recebem, não conseguem procurar ajuda. Isso dificulta. Então, temos que abrir todo mundo, tem que abrir a mente para ouvir e encaminhar. Temos outra pergunta aqui. O Ricardo, obrigado, Ricardo, pelo comentário, que a população precisa entender que é violência, porque muitos atos violentos não são interpretados como tal, apesar de recorrente. Uma das coisas que vocês podem achar nos stories é uma cartilha, um guia realizado pela Defensoria Pública, que coloca todos os tipos de violência, a violência doméstica, a violência sexual, as definições entre violência psicológica e violência física, a violência obstétrica. As pessoas precisam se informar mais e divulgar o que é violência, para que as pessoas consigam enxergar que pode. Então, a definição de violência é ampla, né? Não se restringe ao estupro, como antigamente, como um problema, mas existe a violência psicológica e pessoal,
a violência de privação de liberdade, tudo isso na violência doméstica, e e isso a pessoa precisa se enxergar e pedir ajuda para se fortalecer, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. E vamos lá. Quando eu tenho pacientes que sofreram violência na infância e continuam sofrendo violência e elas não conseguem enxergar sua vulnerabilidade. E um dos pacientes mais difíceis, né, Débora, são aqueles que sofrem violências consecutivas e não conseguem sair desse ciclo, né? Isso. Eu queria, Isabelle, só fazer um comentário sobre as mulheres trans e as travestis, porque eu acho que muitas vezes, como são temas, são muitos os temas que perpassam o universo da violência, as mulheres trans, elas para serem vistas enquanto mulheres. Então, a gente fala sobre violência sexual contra a mulher, às vezes, e não acolhe a mulher travesti, não acolhe a travesti, né, dentro desse grupo, e acaba naturalizando essa violência sexual, porque existem muitas nuances, né, como a própria questão do comportamento sexual de risco, muitas vezes. Enfim, eu acho que a gente precisa sair desse prisma, né, de olhar a população LGBT, as mulheres trans, as travestis, pelo viés da IST, e começar a acolher essa mulher trans, né, a travesti, nessa identidade feminina, entendendo essa vulnerabilidade dela também, que precisa ser acolhida, né? Então, aqui a gente não tem um serviço de saúde específico para atender mulheres trans e travestis que sofrem violência sexual, mas quando e a gente fica sabendo, a gente acolhe também no nosso serviço, vai orientando para a rede, como que a rede pode acolher melhor essa paciente, né? Sim, a população LGBT, ela vem sendo reconhecida como muito vulnerável nesse quesito de violência sexual, e o profissional de saúde está menos preparado ainda para receber as pessoas, né? O Ricardo tinha falado sobre as violências não físicas, né? Então, se os indivíduos não conseguem nem introjetar que a violência física é uma coisa prejudicial, a violência psicológica, então, é mais difícil de ela é mais difícil de ser reconhecida entre as vítimas da violência como um todo, né? Assim, exemplo de violência psicológica, na violência doméstica, privação, diminuir a autoestima, privar de sair. Então, no confinamento, existe essa privação, né? Entre as pessoas, as coisas estão mais difíceis, podem ter muitas violências, e desmerecer a pessoa o tempo todo. Isso faz muito mal, e procurar ajuda é importante. O que tem que se expandir são os serviços que acolhem essas pessoas, né? Para que as pessoas tenham mais acesso. Talvez com serviços online. A Gita está dando a contribuição dela, falando que os profissionais não estão preparados e capacitados. Com certeza, a gente tem feito muito esforço, né? E precisamos de políticas públicas para capacitar as pessoas em todas as esferas, tá? Não só os médicos, mas como todos os outros profissionais,
Terapeutas ocupacionais para fazer essa reconstrução seria maravilhoso. Psicólogas estão muito envolvidas. A gente tenta sensibilizar também os cirurgiões para que atendam intercorrências e consigam tratar essas vítimas, né? Mas, com certeza, a gente precisa de políticas de saúde, incluir na graduação de várias especialidades que tratam do ser humano. Devia ser uma matéria obrigatória, né? E feita de uma forma muito lúdica e não para que as pessoas se sensibilizem com esta questão, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. E vou... Aí, Débora, nossa. Ai, tô arrasada, porque toda hora essa internet cai, não sei o que está acontecendo. Eu também não sei te ajudar muito. Mas eu acho que a gente pode ir indo para as mensagens finais, né? A gente tem uma hora, acho que tem uns 3 minutinhos, assim, eu queria aproveitar essa minha última vinda, não sei se eu vou conseguir cair, voltar de novo, não sei como é que vai ser, mas para agradecer o convite, tá? E realmente endossar mais uma vez, que eu acho que esse curso é um curso que ele instrumentaliza bastante, e agradeço a tua presença, a tua paciência com essa internet, não foi muito fácil, mas me coloco também à disposição para responder. Aquele minutinho final, eu quero agradecer muito essa troca. Acho que a gente tem que fazer mais trocas, ia ser muito legal. Incentivar pessoas de outros lugares para a gente conseguir, né? O curso também, eu tenho participado há 6 anos também nesse curso. Eu sempre gostei muito dessa temática, de atender vítimas de violência, de comportamento de risco, sexualidade, apesar de ter uma infecto, né? E proteção.